7 horas mais 31 minutos, 7h31. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhaschi, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. E eu vou falar sinceramente. Tá aqui comigo o Luiz, na técnica, e o Cacalo, nosso entrevistado. Eu vou falar sinceramente, eu tô duvidando que é 7h30 da manhã, porque, gente, o sol e o calor lá fora tá um negócio assim inacreditável. Que temperatura tá agora aí, Luiz? Consegue 25 graus? 25 para 26 graus, 7h30 da manhã. O Andrezinho me falou que 5 da manhã, quando ele chegou aqui, já passava dos 20 graus. Então, olha que dia vamos ter hoje, hein? Que dia vamos ter hoje. Bom, e a gente vai falar sobre uma questão que, principalmente na virada de ano, né? E agora a gente está chegando no carnaval. Então, a gente encontra alguns motivos e perde um pouco o controle para ter excesso de álcool na vida, né? As festas e que vem aí, a gente acaba não prestando muita atenção e acaba tendo prejuízos graves de saúde, até no sentido econômico, né? Porque o álcool, quando descontrolado, traz muitos problemas no entorno. A gente está vendo aí, agora virou moda, né? Tudo que acontece no nosso litoral e para a rede social. E se a gente olhar, a maioria das coisas é por questão de excesso de bebida, né? Recentemente aqui no Paraná, no litoral, teve uma morte por atropelamento na areia, por conta de uma briga generalizada e o motorista estava alcoolizado. Então, assim, você começa a somar as coisas que eram para ser entretenimento, um momento bom para... Imagina a oportunidade de você ir para a praia, né? Ficar no litoral, mas nem tudo é assim. Para isso eu vou conversar aqui no Jornal da Manhã Entrevista com o coordenador do CAPS, João Carlos Felisberto. Muito bom dia para você. Conhecido como Cacalo, né? Posso chamar assim, né, Cacalo? Com certeza. Cara, e essa é uma realidade ainda muito forte. A gente sabe que nas novas gerações já tem estatísticas trazendo que o consumo de álcool diminuiu bastante, né? Mas ainda é uma situação... E aqui é importante dizer, tá? Eu gosto de beber uma cerveja, gosto de tomar uma boa caipira, mas a questão é que proporção e que situações para isso, né, Cacalo? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, né? Um prazer imenso estar aqui. Com certeza, Cunhaschi, o álcool é uma droga, né? Está escrito no DSM, né? Considerado uma droga, uma das drogas, inclusive, que mais traz prejuízos à vida do ser humano, impacto social. É uma droga lícita, né? Tá aí, ela, né, pode ser consumida. Mas assim, a gente precisa diferenciar, né, o uso, o abuso e a dependência, né? Então isso é muito importante a pessoa saber, o indivíduo saber, a população saber. Então assim, o uso é quando a pessoa usa, como você falou, né? Toma sua cerveja, toma seu uísque ou toma sua caipira, né? Em uma festa, num evento aí e tal. O abuso é quando a pessoa começa a ter prejuízo, né? Ela vai ter aí alguns prejuízos sociais, relacionais, no trabalho, né? Isso é um abuso de álcool ou outras drogas também. A dependência, né, caracterizada aí não mais já por dependência, mas sim transtorno por uso da substância, né, são crises, né? São crises em que o indivíduo tem, ou seja, tremores, problemas estomacais, literalmente a pessoa acorda tremendo de manhã, tem que tomar, né, teria que, na cabeça, no pensamento do indivíduo, ele tem que tomar uma para diminuir esses tremores, que na realidade é uma distorção cognitiva. A pessoa não precisaria fazer isso, porque esse sintoma vai diminuir, né? Parece que não, veja, é um erro cognitivo, aí isso. Então, nesse sentido, essa diferença é muito importante a população saber entre uso, abuso e dependência. A dependência tem crises. A pessoa vai parar no hospital, tem convulsões, tem tremores. Ela passa mal quando tem falta do álcool, né? Então, é nesse sentido que a gente diferencia, o DSM diferencia uso, abuso e dependência.
O corpo parece que ele cria uma compensação, né? Quando você utiliza qualquer coisa em excesso ou cria qualquer tipo de dependência. Me parece, né? Eu tenho um exemplo aqui da cafeína, né? Parece que se eu não tomo meu café de manhã, eu não consigo acordar, mas na história o ser humano conheceu o café há muito pouco tempo, né? Sim. Então, assim, isso não significa que você não consiga acordar sem o café, mas a gente cria essa dependência. E o corpo, para liberar hormônios, essas enzimas aí necessárias para isso, ele fica dependente daquele estímulo, né? E aí, quem foge do controle, né? O excessivo, como o álcool, por exemplo, fica muito difícil de lidar com isso. E aí que entra um ponto, porque não é só um fator psicológico, mas ele é físico. É uma agressão física que acontece na pessoa. Então imagina todos esses fatores, Cacalo, como uma pessoa controlar todas essas questões numa época onde que a gente está entrando no carnaval, né? Sim, exatamente. Bom, assim, o álcool é uma droga depressora. Tá? Ele deprime o sistema nervoso central. Tá? Então, por isso que muitas vezes eu sempre falo assim, a gente vai numa festa e vai lá, toma uma ou duas ou três, você se diverte, você pula, você se enturma, você se socializa e tal. Só que se você passar do ponto, tomar demais, né, normalmente como é que a pessoa está no final da festa? Caída em cima da mesa, pensando só no passado, falando só coisas que aconteceram há 10, 15 anos, e bem fadigada, porque liberou, né? O neurotransmissor mais envolvido na questão do álcool e outras drogas é a dopamina, ou seja, liberada demais, né? Vai haver ali uma euforia no início e depois um rebaixamento ali do humor, um rebaixamento do vigor físico, né? Da atividade psíquica, né? A psicologia chama isso de atividade psíquica, deprime o sistema nervoso central. Então eu posso garantir, assim, eu estudo isso, estou fazendo os meus trabalhos na faculdade sobre isso, né? Eu quero me especializar em dependência química. Então veja, e álcool também, mas assim, hoje, Cunhasque, as pessoas que numa era de ansiedade social, fobias, pós-pandemia, numa sociedade que a gente vive hoje, que já produz muita depressão, pressão social, desemprego, as coisas como estão, hoje eu posso garantir para você, o álcool ele vem, certo? Ele vem assim como eu posso dizer assim, um erro bastante grande em muitas pessoas. Por quê? Uma falsa sensação de alívio, uma falsa sensação de prazer, onde o que pode estar acometendo a pessoa eu achar que eu vou resolver os meus problemas, eu achar que eu vou... E aí tem a genética, obviamente, tem famílias desestruturadas, né? E o álcool causa muito bem, causa, né, muitas coisas aí dentro. Então, é uma droga depressora, as pessoas precisam tomar cuidado. Agora, quando tomar demais, né, eu não sou contra a bebida alcoólica, não é isso, eu acho que cada um tem a sua vida, cada um, né, faz o que bem entende da sua vida. Tem pessoas que tomam, levam a sua vida tranquilo, já tem outras que desenvolvem a dependência, né? Então, nesse sentido, você vai tomar demais, por exemplo, agora no carnaval, né, se hidrata, se alimenta, né? Quer tomar um pouquinho a mais sem problema, mas se hidrata, porque tem pessoas que falam assim, né? É um mito, né? Eu tô alcoolizado, é só tomar um banho que passa. Não, eu sempre brinco, você só vai ficar molhado e bêbado. Simples. Tá? A única coisa que dilui o acetaldeído, que é a substância do álcool, é a água. A água consegue fazer ali... Ingerida, né? Exato, ingerida. Não tomar banho. Então, se toma água, você vai diminuir o porre, vai melhorar a tua ressaca e vai melhorar a tua condição. O álcool, a capacidade dele é desidratar, né? Então, se você não bebe a água e sem contar, né, que algumas bebidas têm químicos poderosos ainda, que não é só... nem tudo é só cerveja, né? Nem tudo é só destilado, né? A gente viu situações acontecendo aí, mas no geral os produtos, né, que se tem aí no meio para manter
Se você pegar no contexto uma cerveja, se ela não estiver bem armazenada, ela não chegaria no supermercado, né? Então, para ela chegar hoje, ela precisa ter alguns componentes químicos que fazem ela durar mais. Com certeza. E isso, usando em excesso, a mais o álcool, você traz algumas consequências. Porque isso, quem tá bebendo, né? Quem começa a beber agora, talvez vai beber por 20, 30 anos. Sim. E lá na frente sinta as consequências disso, né? Que a gente sabe que além do álcool, eu vou trazer uma coisa mais para o cotidiano, que a gente está falando do dependente químico. Sim. Né? Que eu acho que tem que ser colocado, a gente está falando no nível de doença. Sim. Mas existe uma coisa que passa despercebida na nossa sociedade, e talvez eu vou pegar um pouquinho agora no calcanhar com a tua ajuda, de nós mesmos, sabe? Claro. Porque a gente faz um churrasco. E além do álcool, o que potencializa, parece que o álcool ajuda a potencializar aquilo que a gente come. Né? Então, assim, vem algumas coisas associadas a isso. Gordura no fígado, por exemplo. Sim. Mau funcionamento de alguns órgãos, como o intestino, por exemplo, dependendo do que... E entre outras coisas. Então, existe um risco secundário em cima disso, que fica disfarçado em momento de lazer, né? Quando também não se tem um limite, né? Perfeito. Saiu uma pesquisa agora dizendo sobre se existe nível seguro para beber. Por exemplo, aquela tacinha de vinho ou aquela cervejinha uma por dia. Não existe. Não existe. Então, claro que não é que a pessoa vai desenvolver a doença ou ter prejuízos. Sim. Mas foi feito esse estudo e todas as pessoas que adotaram esse comportamento de tomar uma tacinha de vinho ou uma cerveja por dia, elas foram elevadas os níveis de probabilidades aumentadas de câncer, principalmente câncer do trato digestivo e outros cânceres também. E ainda mais, principalmente em mulheres. Né? As mulheres têm aí um risco um pouquinho maior, dá para dizer ali, o dado é 17,9% nos homens e quase 20% nas mulheres, elevou os índices de alguns cânceres e outras doenças também nessa tacinha de vinho e tal. Isso que você traz é bem importante. Por quê? Por exemplo, o álcool está totalmente ligado a engordar. Porque se você comer um x-salada agora e tomar uma água, o x-salada vai ser digerido rapidamente. Se você comer um x-salada e tomar uma cerveja, primeiro o organismo vai digerir a cerveja. O x-salada vai ficar para depois. Justamente a gente sabe quando o camarada sofre um acidente e vai para o hospital alcoolizado, fala-se assim, né? A anestesia não está pegando porque ele está alcoolizado, né? Por quê? Porque justamente ali, naquele momento, o organismo está absorvendo o acetaldeído, que é a substância do álcool. Então, é nesse sentido que... Demora. Exatamente. O álcool é a substância que o organismo capta ali, uma das substâncias que é captada por primeiro. As outras ficam para depois. Então, por isso que, normalmente, a pessoa acaba ganhando peso. E nesse sentido que se associa também a outras coisas relacionadas à mesa e quando, né, a sociabilidade com o álcool ali acaba trazendo alguns prejuízos. Porém, obviamente, que assim, dentro do CAPS, por exemplo, Cunhasque, eu preciso dizer isso em rádio, porque isso é importante dizer, né? Não é eu que estou dizendo, mas as pesquisas que mostram. A pior atitude que um paciente depressivo pode fazer é tomar bebida alcoólica. Uma das piores atitudes. Por quê? Porque ele já é um depressivo. Ele já toma medicação psiquiátrica. E ele vai lá e coloca uma substância para dentro do corpo dele que é depressora. E muitas vezes é em grande quantidade. Então, isso é muito grave para a saúde mental e psicológica do paciente. Porque cria... Eu imagino aqui, Cacá, uma pessoa que está... O álcool ele tem a capacidade de deixar a gente... É um anestésico, né? Querendo ou não, sim, é o anestésico mais barato que se tem à disposição. E eu acho que essa ilusão de bem-estar momentâneo, depois de uma situação difícil, né? Passando por uma situação difícil... As pessoas, querendo ou não, a gente faz associação. Quantas vezes a gente foi para um local, a parte de sentir as coisas, eu acho que
a gente cria uma memória muito positiva ou uma memória melhor. Tipo, eu bebendo agora eu tô melhor que eu estava antes. Sim. Por exemplo, você vai num lugar muito bonito, você sente a brisa, o sol daquele lugar. Eu falei, cara, é maravilhoso pegar um lugar que tenha... Então eu associo aquilo ao meu bem-estar. E uma pessoa que está triste, que tomou algumas cervejas ou qualquer outro tipo de bebida e fala, nossa, eu estava muito mal, mas agora estou bem. E depois a gente sabe do rebote, né? Que vem. Mas o que vem, imagino que venha na mente dele. Pô, eu vou ter que beber de novo, né? Sim, esse é o perigo, esse é o esse é o mecanismo da doença, né? Vou assim, citar em termos físicos mesmo. Lá dentro do nosso cérebro tem uma bolinha pequenininha chamada núcleo accumbens. E esse núcleo accumbens é responsável pelo prazer. O neurotransmissor mais envolvido é a dopamina. Então, o que se dá prazer na vida, né? Então, jogar uma bola, fazer uma academia, comer, né? Fazer sexo. Então, isso vai lá no sistema do prazer e libera dopamina, essas atividades. Só que as drogas e o álcool liberam essa dopamina. Só que quando você toma demais ou usa certas drogas, libera a dopamina em excesso. Então, o núcleo accumbens, de certa forma, fica preenchido. Por isso que a gente fala, por que o cara está morando na Cracolândia? Porque ele não sente, ele não vai ter mais outros prazeres na vida. O que ele quer saber de jogar bola se eu tenho o meu prazerzinho aqui da minha droga? O meu núcleo accumbens está preenchido. Isso é físico, né? E é uma pedrada, né? É uma pedrada, é um boom de prazer. E a gente não tem que ser hipócrita de não dizer isso, porque isso é ciência. Sim. Ciência está dizendo. Aí a pessoa fica repetindo aquele comportamento. Esse é o vício, né? Esse é o vício. Repete aquele comportamento de usar para sentir aquele mesmo prazer que ela sentiu nas primeiras vezes e não vai encontrar mais. Quando a gente vai olhar um pouquinho para a história, né, a cocaína era um baita estimulante utilizado por quase toda a sociedade nos anos 30, Exato. né? Depois que foi saber, entender que poderia ser algo descontrolado, né? Sim. E né? A gente vê a consequência de tudo isso. Mas LSD, né? Muita gente utilizando para conseguir ficar mais criativo. Tem contextos de cientistas utilizando isso para conseguir, mas o ser humano não foi feito para, acho que, trabalhar paralelamente. Não tem como você desligar um botão e ligar um botão. Tipo, eu preciso ser criativo agora, vou usar um LSD e vou pegar aqui alguma droga alucinógena para mim conseguir, e depois eu desligue. Não existe essa possibilidade. Então o risco ele é muito grande para quem buscar essa curiosidade, Cacau. Exato. Eu sempre digo o seguinte: quando se fala em drogas, se fala em jovens. Eu tenho assim, buscado orientar muito dentro do CAPS, né, porque assim, né, escolas, faculdades, atividades cotidianas dos jovens, sabe? Porque assim, eu até brincava, hoje meu pai é falecido, né? Mas eu brincava e falava assim, bom, meu pai está com 78 anos, né? Eu acho que ele não vai começar a usar droga, né? Então assim, a gente tem que pensar nos jovens, né? Claro que hoje tem uma gama de pessoas idosas que procuram o CAPS. Esses dias a gente atendeu uma senhora de quase 70 anos usando cocaína. Cara, né? Então assim, o que eu quero dizer? A gente precisa pensar na prevenção, Cunhasque. A gente precisa pensar na promoção à saúde. Por quê? Essa frase que eu vou dizer, ela é uma frase importante. Ninguém usa uma droga sem correr o risco de se tornar dependente dela. Ninguém. Eu só bebo quando eu vou pescar. Tudo bem. Mas você corre o risco de um dia se tornar dependente dela. Ou pescador, né? Porque vai ter que... A piada que eu tô fazendo é que você vai ter que encontrar uma justificativa para preencher isso aí. Exatamente, porque que nem você falou, o cérebro associa. Uhum. Então, essa frase, ela é importante porque ninguém usa uma substância sem correr esse risco. Todos que usam estão correndo risco. Claro que tem pessoas que são muito mais... a genética, a estrutura social, a própria decisão da pessoa ali envolve muito. Mas está correndo risco. Né? E outra coisa que a gente tem que analisar
é a questão de sociabilidade mesmo também, né? Eu acho que a sociedade ela é, como eu falei, ela é produtora, né? Ela é produtora de doenças psiquiátricas e no caso do álcool e outras drogas, pode-se dizer que a dependência química ela é uma doença social, né? Ela é uma doença social. Ela não é contagiosa. Eu estou bebendo aqui, você pega, mas ela é contagiante, diz os pesquisadores. Num grupo onde tem muitos usuários de álcool e outras drogas, obviamente vai se difundindo e vai, né, possivelmente, vai se alastrando, ou seja, vai contagiando, né? Então a gente tem que tomar um cuidado bastante grande com essa situação. Hoje o Brasil, metade da população não bebe. Metade, acho que 52%. 52% não bebe nada. É interessante o dado. Parece que é 80%, 90%, mas não é. O Brasil, 48% da população, 52% da população não bebe, 48% bebe. E aí tem um número alarmante, que é 20 e poucos por cento, quando bebe em bingue, que é altas doses, em curto espaço de tempo. E isso é o que traz o vício, isso é o que traz a dependência. É esse beber em bingue. 7h52, Cacalo, quem precisar de ajuda está ouvindo nesse momento, talvez está numa situação difícil até de aceitar, de entender, porque não é uma coisa que a gente abre para todo mundo, né? Então fica à vontade aí para fazer esse convite. Olha, Cunhasque, uso, abuso e dependência. Se você é um indivíduo que só usa, ou às vezes está fazendo o abuso, você pode tomar uma decisão hoje, porque a recuperação da dependência química, do uso, abuso, ela é relativa. Cada indivíduo pode ter a sua forma. Se você tomar uma decisão, se você só usa ou abusa, toma uma decisão, procure talvez você pode procurar um profissional para lhe ajudar também. Agora, quando há a dependência, quando há o transtorno por uso de substância, aí carece de uma equipe multiprofissional, carece de gente capacitada para lhe ajudar, para olhar para esse comportamento, qual é a relação e a função que o álcool e a droga estão exercendo na sua vida, né? E aí você pode procurar o CAPS, ou você pode procurar aí o ambulatório do médio risco também. O serviço especializado para atender álcool e outras drogas é o CAPS. Então, ali você vai receber uma consulta médica, ali você vai passar por uma avaliação psicológica, se você quiser. Ali você vai ter, nós temos o grupo Nova Semente, né, que eu estou coordenando já há uns anos, que é um grupo que está dando um resultado maravilhoso. Estamos ajudando várias pessoas. Tem uma menina, obviamente que eu não vou quebrar o anonimato dela, mas tem uma menina, Cunhasque, assim, literalmente intoxicada por álcool e outras drogas. Com muitas drogas ela usava. Ela está hoje há 7 meses em sobriedade, em tratamento no CAPS, somente com tratamento no CAPS. Então, assim, a gente está muito orgulhoso disso. E outros pacientes também que estão se recuperando. Então, se você está passando por isso, busque ajuda, entre em contato com a gente vai poder lhe ofertar ajuda. E tem sempre uma frasezinha que a gente diz, né? O AA diz muito isso. Se você quiser beber, o problema é seu. Mas se você quiser parar, o problema é nosso. 7h54. Obrigado, Cacalo. Olha, a gente vai para um intervalo. Aliás, o Cacalo falou exercício físico. Outro dia eu fui fazer uma matéria lá na Uniguaçu e lá estava o Cacalo. Não sei se chegou a ver, Cacalo, esse material. Cacalo lá, rapaz, te falar um negócio, tá de parabéns, hein? Trabalhou forte. Isso é legal, gente, porque o exercício físico, ele permite, né, trazer um bem-estar e prazer também pra gente, e é importante